setor mais fraco da humanidade se torna o mais poderoso com o despertar secreto. Eu decidi juntar todos os episódios anteriores num vídeo só, para assim melhorar sua experiência, já que para aquelas pessoas que não viram os vídeos anteriores, pode muito bem maratonar tudo em um vídeo só. Então já prepare a pipoca e sente-se para ver este louco que vos fala. Bem, o anime já começa um pouco diferente do manhwa, até porque aqui é uma animação e obviamente vai ter diferenças do original. Sendo assim, tem um monte de gente ali perto de uma ilha, e nessa ilha tem um monte de caçadores, ou hunters para os mais íntimos, que estão lutando contra um montão de formiga. Vemos que aquelas formigas ali são muito fortes, até porque hunters de rank S estão ali, e mesmo queimando os bichos no fogo do inferno, os negócios voltam. Nesse mundo, os caçadores são classificados em rankings, do mais fraco ao mais forte. Sendo assim, o rank é o mais fraco e o S é o mais forte, o picoso, aquele que todo mundo almeja. Pois bem, vamos para 3 anos depois, nos dias atuais. Temos então uns caras lá conversando que pelo jeito de verde aí meteu um boneco novo na esposa e agora tem que trabalhar para pagar as contas. Aparece o nosso protagonista, todo esquisito, tadinho. Ele cumprimenta todos, mas não por ser o mais forte, e sim o contrário, por ser o mais fraco, mais peba de todos. Sendo que ele consegue se ferir em portais de rank E. Bem, então a mina lá que é bem afim dele e tal. Ela sempre fica preocupada com ele e com as imprudências que o maluco faz. E todo mundo começa a entrar dentro. E o nosso protagonista, você acha que ele vai entrar com alguma coisa foda lá? Não, ele vai entrar com a porranca de uma faquinha que vai quebrar na primeira oportunidade. Vamos na fé, né? Porque de agora em diante é só pra trás. Tem o presidente Go. Ele tá falando sobre as tais pedras que eles encontram em dungeons. E que o governo, eles estão de olho no bagulho. Bem, elas são a maior fonte de renda que os caçadores têm, afinal. Depois mostra o menino Sung. Ele pegou uma pedra, mas logo é atacado por um goblin. E já serviu para trincar a faquinha dele. Então ele é atingido em cheio no bucho e aparece o maluco lá e xablau, regaça com o bicho. Enquanto isso, a mina lá, ela fica mandando luzinha pro cara. E corta pro povo falando que as pedras de essência, elas servem para criar armaduras, armas, para lutar contra os próprios monstros. E tem umas pedras de mana que são menos potentes. Mas o governo já tá de olho nesse bagulho, já que pode ser uma nova fonte de energia limpa e muito útil. Depois disso, o povo lá derrotou o chefe da dungeon e a luzinha só corre solta, meu filho. Eita como cura. E a mina lá tá nas preocupações. Enquanto isso, o Sung aí, ele quase morreu para conseguir uma pedra de rank E. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Depois mostra o povo lá reclamando que tem pouca pedra, mas do nada aparece um abençoado que encontrou um túnel. Eles vão chegar lá e encontram com um portão grandão. Aquilo por si já era estranho. Mas como todo mundo ali queria uma grana, e se eles voltarem e avisarem que tem outra dungeon dentro da dungeon, o povo vai lá e monopolizar os ganhos. Sendo assim, por uma vontade que quase unânime, todo mundo ali decide que vão abrir o portão e entrar naquele negócio. Então corta um pouquinho para Rain humilhando o ladrão safado e sendo muito elogiada pelo povo. Que delicinha! Voltando pra dungeon, lá dentro, eles já notam que tá cheio de estátuas e tem um círculo mágico no chão. Também tinha uma estátua lá que tinha uma escritura antiga que dizia: os mandamentos do templo Cartenon. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louve a Deus. E terceiro, prove sua fé. Enquanto isso, tem a mina lá, borrando de medo da estátua grandona, dizendo que ela tá olhando pra ela. Quando o maluco termina de ler a tábua, o portão fecha e tá todo mundo preso. O idiota lá tenta sair, mas não dá muito certo, tá ligado? O Jinwoo tá só o cagaço e é hoje que todo mundo vai de Vasco. Ele olha pras estátuas e por sempre estar com sangue nos olhos pra poder sobreviver nas dungeons, ele nota que tem algo de errado e já grita pra todo mundo se abaixar. Quem não fez, tomou no brioco, mano. Foram de arrasta automático. O caralho da estátua tem laser nos olhos. O Sung pensa automaticamente: estamos mortos. Se levantar, eles vão de ralo. Song aí, ele já pergunta pro protagonista como ele soube que a estátua atiraria. A resposta é simples:
pura cagada. Vemos que o Song, ele perdeu o braço e ele pediu pro protagonista estancar o sangue. Bem, ele ia pedir pra Jun-Hee, mas ela é muito inútil pro caso. Ela já não aguenta mais aquele lugar. O negócio agora é dar um jeito eles mesmos, mas tá difícil, viu? A estátua é ou de rank A ou é de rank S, ou seja, nível fudeu. Bem, o Song aí, ele lembrou da placa lá com os mandamentos. Automaticamente o Jin-Woo já pensa que aquela estátua grandona deve ser o deus citado na placa. Depois mostra a irmã lá do Prota conversando com a amiga dela. Ela fala lá que o irmão dela é um caçador bem fraquinho. Ele vive voltando machucado, só o bagaço pra casa. E a mina aí, ela tem a audácia de pensar que ela sairia melhor que ele. Vê se pode. E depois mostra um maluco lá que tá no templo dizendo que ele é o Picoso. Com sua velocidade ele vai dar conta de sair do templo. Ele já se prepara lá e sai correndo. Só que não dá muito certo. O Sung então fala lá que para o negócio lá matar eles é tão fácil quando pisar em formigas. Mas por que não faz? Bem, pelo jeito a estátua aí segue as regras da placa. O Sung aí já faz o teste e é isso mesmo. Ou seja, venere a Deus. O Sung pede para todos se curvarem perante a estátua e todos faz o mesmo. Logo aquela desgraça começa a sorrir e o de verde ele já fica todo animadinho e se levanta, mas a animação não dura muito. A porra da estátua começa a levantar com tudo que ele tem direito, até sorrisinho colgate. O maluco tentou louvar a Deus e foi logo conhecer Jesus mais cedo. E também tem a mina lá chata pra caralho que só fica dando uns gritinhos chato pra caceta. Morreu amassada que nem latinha. Bem, aquele louvor não serve para aquele deus. O de verde aí já vai de vala, abre o cara em duas bandas e o negócio tá feio. O protagonista já pensa ali e vê que tem umas estátuas com as armas e outras com instrumentos. O negócio vem vindo e a poeira come solta. E por conta disso, o protagonista se engana de estátua e quase vai de Vasco. Ele logo fica doido e sai correndo vazado pra próxima. Ele consegue finalmente e o bichão aí se assenta. E o que isso lhe custou? Una pernita. A Jun-Hee tenta curá-lo, mas ela tá só a merda mesmo. Ainda falta um mandamento, né? Prove sua fé. Ou seja, vai ter que sacrificar alguém para Deus. O altar já se levanta e todo mundo ali já tá culpando o Song por metê-los naquela furada. Mas não foi só culpa dele, todos ali votaram para entrar naquela desgraça. Mas ele realmente se responsabiliza e vai até o altar. Quando ele entra lá, um foguinho aparece. Ou seja, o povo pode reclamar o quanto quiser, todos terão que ir para lá. Então o protagonista já pensa ali que se ocorrer uma Dungeon Break e aquelas estátuas escaparem, fudeu para todo mundo. Então depois de todos entrarem no círculo, o foguinho azul aparece e o portão se abre. Mas tem um porém, as merdas das estátuas que estavam paradas agora começaram a se mexer. O Sung manda real, ali é pique as brincadeiras que eles brincavam na infância. Enquanto estiver olhando para as estátuas, elas não vão se mexer, ou seja, todo mundo regala o olho, senão vai todo mundo conhecer Jesus mais cedo. Só que a mina lá, ela tava só o cagaço, um cagaço tão absurdo, que ela dá o foda-se e sai correndo. Sendo assim, ela fugiu do templo. Quanto mais gente fugir, menos pessoa vai ter pra olhar a estátua e mais elas vão se mexer. Se ninguém fugir do templo, aquela chama azul que contabiliza acabará e ninguém sabe o que pode acontecer após isso. Então mais um maluco sai correndo. Quanto mais gente sai, mais a porta se fecha, ou seja, no final sobrará apenas um. Então o Kim lá, ele já fica todo emocionado, ele fica lá, ai, eu tenho família, eu tenho que voltar pra minha família. Depois disso ele mete o pé, agora fudeu. O Sung então vê que a merda já tá feita e pede pra Jun-Hee fugir e ainda dá aquela pedrinha lá que ele conseguiu pra ela comer um bocadinho, né, e esperar por ele. Mas vemos que ela tá muito inútil, mais inútil que o normal, e nem se mexer consegue. Então o Sung já dá aquele supapo nela e eles metem o pé. Só fica ali o protagonista pra se ferrar. E o maluco é corajoso, ainda tenta enfrentar os bichos, só não dá muito certo. Ele sai rolando pra todo quanto é lado, perde braço e é cada grito de agonia que, meu amigo. E ele fica remoendo lá por dentro, ele fica falando que ele é fraco e por sempre estar nesse tipo de situação, sempre os outros saem por cima enquanto ele se fode todo. E pra completar, ele é empalado como um pedaço de carne jogado em cima do altar. A única coisa que passava pela cabeça era, eu não quero morrer. E quando estava próximo do fim, tome, janela de status, coragem dos fracos. Você aceita ser um jogador? Se você disser que não, tu vai de vala em 0,02 segundo. Ou seja, obviamente o cara escolhe sim. Corta pra ele lá na sala do hospital. Pelo jeito, ele tá todo curado.
nem cicatrizes sobraram. Logo aparece lá uns malucos que vem conferir se o Jin-Woo já não conseguiu despertar duplo. Bem, o duplo despertar é quando um caçador usando pura cagada tira o poderzinho do cu e pode se tornar de rank A ou rank S. Mas o nosso protagonista aí usa o medidor lá e vemos que ele continua o mesmo fudido de sempre. O povo vai embora e ele nota que o povo lá não falou nada sobre a janela de status que ele tá lá na frente dele. A irmã dele aparece e ela ficou bem preocupada com o protagonista por ele aparecer todo ferrado lá após ir àquela dungeon. Ele também nota que ela não notou aquele pop-up flutuando bem na sua frente. Então ele pergunta pra irmã sobre como se abre as notificações de mensagem não lidas em jogos. Bem, não é tão difícil, né? Ele faz lá e ela vai embora. E tá lá na frente dele a quest diária, o treinamento do Saitama. Só que ele deu uma de vagabundo e não quis fazer. Corta pra Rain, que foi escalada como acompanhante de um grupo de novatos pra fazer uma raid de rank B. Ela tenta recusar, mas não consegue. Aparece um portal aleatório no meio de uma rodovia e todo mundo fica reclamando. Bando de vagabundo. Depois mostra o protagonista lá dormindo. E pelo jeito, o tempo da quest acabou e agora é punição, fiote. Ele acaba num fucking deserto com os bichos gigantes que começam a perseguir ele. As enfermeiras estão sem saber o que fazer. O maluco sumiu e volta pra ele, todo fudido, todo regaçado lá, com os bichos correndo atrás dele lá, quase comeu ele. E o tempo acaba, ele quase virou almoço de centopé gigante. Depois mostra Jin-Woo indo fazer uma corrida e corta pra Jun-Hee recusando ir pra uma dungeon. Pelo jeito ela ficou bem abalada com o acontecimento do Covil duplo. Obviamente ela ficou com uns trauminhas de ir dungeon. Ela fica sabendo que o Jin-Woo acordou e logo vai lá ver como é que ele tá. E ela vê todo mundo olhando a janela. Bando de curioso. Pelo visto, o Sung aí, ele tá dando aquele cardio básico. Ele senta lá no banco e escolhe recuperar o status. Isso acaba com a fadiga dele na hora. Ou seja, é útil pra porra. Ele fica lá falando com nada e todo mundo fica olhando pra ele como se ele fosse o maluco mais doido do universo. O Jin-Woo volta lá pro quarto dele e agora ele pega um dos prêmios que tinha na quest diária. Uma caixa. E nessa caixa tem uma chave. Essa chave, ela abre uma dungeon instantânea e mostra o Sung que foi visitar sua mãe internada. Depois nos é tacado um flashback de 4 anos atrás. Ela sofre de uma doença que faz com que ela entre em um estado de coma pra sempre. Isso teoricamente é causado por uma grande exposição à mana. Mostra o protagonista lá botando o shape em dia e vai lá pra mais um flashback dele trabalhando de boas ali. Nota que despertou pra caçador, mas desde então não foi nada lá essas coisas, sempre sendo carregado pelos outros caçadores, um inútil na verdade. E enfim chega o dia que ele abrirá a dungeon instantânea. Entrando lá e já nota que aquilo é diferente dos portais normais e que ele tá preso ali, ou seja, o plano B de fugir caso dê merda foi pro ralo. Ele terá que prosseguir. Ele vai andando e aparece 3 goblins, que vamos ser sinceros, é o inimigo natural desse mano, porque o tanto que esse maluco se fere com os bichos é brincadeira. Logo o bicho ataca, ele se esquiva, abre uma brecha e é Vralf, um novo homem. Ele acaba com todos, mas como a alegria de pobre dura pouco, aparece do nada um lobo vermelho e é claramente mais forte que aqueles goblins. Rapidamente quebrou a espada do prota e ainda por cima faz ele lembrar das memórias ruins que ele teve naquele povo duplo. Ele fica até com a perninha bamba, fi. O bicho tá pega que não pega, mas do nada o protagonista lembra que ele é o protagonista e saca de uma espada que estava em seu inventário por pura cagada. Eu sei. O protagonista, ele tava segurando essa bosta quando ele tava todo se fudendo lá no tempo Cartenon. Mas a espada ser luteada automaticamente quando ele ganhou o sistema é sacanagem. Mas foda-se, eu quero ver o desgraçado esbagaçando o lobo na base da coronhada. Espadada. Ele lá pra cabeça do bicho. A espada ficou presa no chão. E mais 2 pidão vem aí. Mas não temereis. Ele desenterra a espada do buraco. Ele erra um. Mas quando ele foi acertar o outro, o bicho segurou a espada na boca. Mas o que o fã médio de BTS faz? Ele empurra a espada na boca na base do ódio. E abre a tampa do coco do bicho. Bem, tem outro pidão lá, mas ele arrega. O prota aí subiu de level, agora ele é nível 2. Toda vez que ele upa, todos os atributos dele aumentam em 1 ponto. E pelo jeito é melhor do que fazer aquele treino do carequinha brabo. Depois dele ver tudo que ele ganhou naquela lutinha ali, ele vai lá lutear os bichos. Eles não têm pedra de essência, mas em troca eles dropam item. Pelo jeito no sistema tem uma lojinha, só que ele não pode comprar ainda. Ele só vende o dente do bicho lá. E olha, pelo jeito o lobinho lá trouxe companheiro. Mas nosso Sunga aí não temerás.
Ele enfrenta Eraso, o bicho só vê cachorro deitando. Ele cerca o cara, mas aqui busca o shape perfeito, meu filho. E qual é o melhor jeito de fazer isso? O suco do cara. Não, matando lobinho. Ele mata tanto bichinho que ele vira assassino de lobinho. Pai já fica zica, mané. Mostra aquele portal lá do último episódio e a arma do Prota tá toda ferrada. Mostra as coisas que ele ganhou ali naquela baguncinha e vemos que ele também tem uma pedra de teleporte. Ele vai usar? Mas é claro que não. Ele agora está com o objetivo em mente. Ficar mais forte. Bem, não tem aquele portal que eu falei há pouco? Bem, pelo jeito houve a Dungeon Break. Mostra o Prota solando mais bicho. Ele sola um bocado de monstro, viu? Depois de solar esses bichos tudo, ele olha pra baixo e tem uma escadaria e vê que o chefe tá lá embaixo. E ele não é pouca pica não, meu filho. De todo jeito o Sung não vai conseguir upar bem ali, então, né? Ele já tá no level 15 e a espada também não vai tancar muita coisa. Chegando lá, ele vê um negócio vindo pela água e dá-lhe um supapo que já manda ele na parede. E a espada? Ih, amigo, essa daí já é história. Bem, eu não lhes contei, mas a cor dos nomes dos bichos mostra o quão perigoso ele é. Branco é porque é bundão à toa. Laranja é porque tá no nível do Prota. E vermelho é porque é o perigo certo, cara. Depois de upar tanto, o nome da escamosa aí ainda tá laranja. Ou seja, vai ser uma luta até que equilibrada. Não? Acho que não é bem assim. Ele tenta cortar o bicho, mas as escamas são quase impenetráveis. Além de ser ágil, que nem uma cobra. Bem, acho que é meio óbvio, né? Bem, ele logo leva uma rabada desconjuntável do bicho, o moleque sai todo cagado. Depois ele leva outro que ele só fica vivo porque senão acaba o anime aqui. Até um trem é jogado em cima do maluco. Depois de ser arrebentado todo, esmagado por parede e apanhar mais um bocado, ele finalmente ativa o protagonismo e automaticamente fica gostoso. Lá ele. Menino tá potente, ele monta na cobra, agarra a cobra, rodopia com a cobra, falta pouco beijar a bichinha. Mas no fim ele usa toda a força dele pra esmagar o pescoço da casaca e finalmente acaba com a luta. Ele ganhou agora uma adaga fodona que paralisa quem corta e ela causa hemorragia também. E um veneno tenebroso que te fode completamente se beber. MC já tá ficando peludo. A dungeon se desfaz e ele vai pra superfície. Logo aparece um soldadinho raso. Ele já vem avisando o Prota que tem uma dungeon break ali e já pede uma mãozinha. Mostra todos lutando, mas ninguém tancando no mostrengo de pedra. Todos estão a Deus dará. A healer de um Ri é inútil, como sempre. Ele já prepara lá pra lançar a espadinha e blá! Destroça o bicho. E o resto acaba de finalizar. Todos ficam sem saber quem é, acham até que foram um Hunter de alta classe. Mas quando foi ver quem fez isso, ele já meteu o pé. Depois vemos o Prota e notamos que a bronha fez bem pro braço. Vemos que depois do Prota lá mostrar aquele bração da bronha dele lá no final do último episódio. No outro dia, temos as enfermeiras lá, tudo babando o ovo do Prota. Tudo falando lá. Ah, tem um cara bonitão ali. Nossa, menina, um cagaço gostoso, galera. Porra! Então aí, galerinha, vocês querem pegar a mulher? Então retira essa bunda preguiçosa desse sofá ou dessa cama e começa a fazer esse treinamento do Saitama careca ou ficar minimamente interessante. E ele treina, tá ligado? Não são que nem vocês. Anotem. Vemos Baek fazendo uma entrevista e falando sobre como é ser um caçador e tal. Depois vemos a irmã do Prota que estava assistindo o programa. Ela logo nota que o tempo tá curto e ela precisa ir pra escola. Ela vê o Jinwoo ali no corredor. Ela vai e nota que o protagonista tá maior, mais forte, tá shapeado, cara. Mas foda-se, ele tem aula, né? A demente aí tava se esquecendo do guarda-chuva. Mas o Prota é foda e lembra ela do negócio. Depois dela ir pra aula, ele vai e nota que realmente tá musculoso. O sistema também ajuda bastante no processo, né? Se eu tivesse esse bagulho seria muito fácil. Bem, ele nota que ainda tem pontos pra distribuir. Ele fica meio indeciso onde põe os bagulho, né? Mas no fim ele foca tudo em força bruta e agilidade. O resto que se foda, o famoso gostoso e burro. Bem, depois vemos ele procurando por uma dungeon pra ir. É bem difícil encontrar uma, né? Porque olha o rank dele. Ele é uma bosta. Ele até cogita em fazer uma reavaliação de ranking. Mas desiste, até porque se exibir demais não é muito bom. Ainda mais ele que tem uma capacidade do caralho que é de upar. E ele encontrou algo. Logo ele vai lá e encontra com o povo. Ele já nota que tem uns malucos doentes lá do caralho que vão em raid sem healer. Se um se ferir, terá que contar com Deus. Porque depois disso, mano, o que lhe espera é o céu. Vemos que o Prota ele assinou um contrato e que ele vai ganhar uma grana somente por carregar aquelas bolsas e tem uns itens lá pra explorar dungeon e tal. Essa será a função dele. Bem, logo aparece o Jinwoo e já mostra que o arrombado é riquinho.
O maluco vem com a proteção, tá ligado? O bagulho até lustroso. Ele fica lá se achando lá, falando, eu protejo você, cara. Sou foda, tá ligado? Sou rank 6. Depois disso tem ele espantado pelo tamanho do portal. A pergunta é, não é um portal de rank 6? Logo de um já mandaste a braba. Tamanho no documento, meu consagrado. Até a menor das adagas causa um dano se bem usada. Foda-se, vocês entenderam. Lá dentro tem o Jinwoo curioso sobre o local, até porque as paredes brilham. O Jinwoo, ele já conta que aquilo são pedras brilhantes. Elas servem para iluminar a caverna. E além disso, tem os outros cristais, que são os cristais de mana, que são encontrados em dungeon, e as pedras de essência, que são pegos de monstros que eles matam. Depois deles andarem mais um pouquinho, eles dão em um lugar bem aberto. O Jinwoo, ele já avisa pra todo mundo que tem monstro vindo. Se fosse eu não acreditava, obviamente. É um ranquier, caralho. Por que eu vou acreditar nessa porcaria de um ranquier? E os bichos, eles vêm mesmo. Vocês não acreditar, vocês se é de errado, né? São os monstros parecidos com pulga. Grotesco, viu? Mas, pelo jeito, o aviso prévio deu bom. Eles acabaram com os bichos. Ainda por cima, atacaram fogo. O líder da rede, Dong-suk, ele já pergunta pro protagonista como ele soube que os monstros atacariam. O prota disse o seguinte: por instinto, meu nobre. Fazer o quê, né? E o cara acredita. É isso. Depois disso tem um cara aleatório lá esquisito chamando Dong-suk. Pelo visto uns monstros feridos. E esses ferimentos não foram causados por eles. Eles acharam estranho, mas eles só ignoram. Indo mais pra frente, cada vez mais próximo do salão do boss, eles encontraram mais bicho ferido. Eles entram no salão do chefe e vemos uma tonelada de cristal de mana. Todos eles já ficam babando, né? Tipo, quero! Mas tudo começa a ficar meio estranho quando Dong-suk vem com as ideias de sair da dungeon pra buscar ferramenta pra minerar. Qual é, maluco? Isso aqui não tá certo não, Zé. Maluco ficar no salão de um boss com aquela aranha do caralho ali, mané. Só uns malucos tipo um rank E e um rank C. O que essa porra pode fazer ali, mané? Se o bicho vir, fudeu. Mas ele dá um jeito de enrolar o povo lá e vai lá buscar o bagulho. Bem, fazer o que, né? Eles eram realmente gente ruim? O Dong-suk deu a ordem de destruir a passagem e prendê-los no salão do boss. Eles já eram acostumados a fazer aquilo. Bem, o grupo deles normalmente é menor que o normal. Então, sendo assim, eles sempre buscavam uns povos lá, né? Aqueles rabos de calango. E eles ficavam com os lucros lá do povo que morria pelo boss. Plano inteligente, porra. Agora o boss ele vai atacar. E só tem um rank E e um rank C sem experiência alguma. Era isso que o Rikyu pensava. Mas temos o shapeado gostoso aí. Então ele vai e diz que agora vai ser com o pai. Os malucos já vai lá e perguntam: por que tu não matou esse maluco ali de uma vez? Segundo ele não fez isso daí, senão acordaria a aranha. E se acordar a aranha, todo mundo vai de vala. Então é muito mais seguro prender eles lá dentro e esperar que a aranha come eles. Assim, eles vão lá saquear o povo, pegar um dinheirinho ali, né, maior, porque o Jinwoo, puta que pariu, a armadura dele é caríssima, menor. Mas beleza, ele saiu. Prendeu o povo lá, jogou aquelas pedradas lá na porta lá, pô, como é que eles entram de novo? Ainda tem uma passagem, o cara encontrou um buraco lá em cima, então eles ainda conseguem entrar lá sim. Depois corta lá dentro, na dungeon, o Jinwoo dá o foda-se, tá ligado? E parte pra cima do bicho nas piruletas virulentas. Tem o Jinwoo que tá com a cueca toda pesada de merda, ele tá lá, né, acho que o Jinwoo que é um falso rank, e na maioria das vezes o povo que é falso rank é um bando de psicopata do caralho. Ou seja, ele tá com medo, mas é com motivo. O prota, ele já vê ali que agora vai ter que confiar no poder da adaga dele. Porque se ele não fazer isso, acabou, meu amigo. Não tem como ver seu bicho não. Aqui é drenagem e paralisia. Se ele não fazer isso, ataca cheia pro lado dele. Ele tenta ir pra cima da aranha, mas a bichinha já mete um ácido nele. E pelo jeito a fadiga dele já tá só aumentando. Então, ele tem que resolver aquilo o mais rápido possível. Ele já ativa uma habilidade dele lá, arrancada. O cara, ele mete o louco, ele sai voando pelo teto lá e pai já mete a espadada pra furar o coco da aranha, mas não funciona. Ele pula pra longe e tenta de novo, e continua tentando. O cara lá, ele tá que nem Papaléguas, filho, mas a fadiga dele já tá batendo, e logo ele já leva uma lapada que quase vai paraplégico, filho. Mas no último segundo, quando a aranha ia dar cabo do maluco, tome, recompensa da quest diária, a recuperação total. Agora a bicha come na mão dele, e ele já vai emputecido pra cima da bicha. A trilha sonora, ó,
estralando. Meu Deus do céu, Sawano tá como? Jantando solo level, não é possível. E Brown, ele já consegue ferir o bicho. Só vai, moleque. Ele derrota a aranha e sobe uns levels lá que tá... Beleza, uma belezura. O Jinwoo, ele já fica com o cu na mão. E já começa a tratar o Sung aí com tanto respeito que falta pouco mamar o... Depois disso aparece aquele cara lá, aqueles povo lá chato pra caceta. E corta pro treino do loirinho aí com o velho. Mano, esse maluco tá em outro nível. Ele já desce a lenha pra cima do cara, que meu amigo, sai até fumaça. E pelo jeito o nome do loirinho é Jinchoo. Não que isso me importe, mas né, eu vou esquecer futuramente mesmo, foda-se. O povo lá tá mó desmerecendo os manos, Cê é louco falando que o cara lá que venceu na cagada e para, nem era tanta coisa assim. O Dongsuke já fala, Jinwoo, acaba com o prota. Mas vocês acham que ele é bobo de fazer isso, meu amigo? Mas nem fudendo. Ele vai ficar do lado do prota. Logo que isso acontece, o Dongsuke já fala, bora matar o mais fraco primeiro. Os malucos, eles vêm vindo ali, né, com aquelas caras de gente ruim, coisa ruim. E já cai uma missão, ó, tinindo pro prota. Mate todos que lhe ameaçam. Se não fizer isso, tu será punido. O prota, ele fica distraído um pouquinho, já leva um estourão na cara e vai catar a mamona lá do outro lado. Mostra umas minas lá, mas foda-se, né? Nós quer ver mesmo é a desgraça acontecer. Então o prota, todo fudido lá, né, ele entra num dilema. É matar e pá, que dilema lá dos pensamentos éticos de um protagonista shonen, pá. Mas aqui, o nosso protagonista dá o foda-se nessa porra. E puta que pariu. Até porque o sistema diz que se ele não der cabo no povo, o coração dele vai parar. Então ele já mete a braba. Se o sistema quer que eu mate, eu mato. Se o sistema quer me usar, se o sistema precisa de mim, eu uso ele. Um gênio. E meu Deus do céu, o Bantaito, que é o cara que tá fazendo a voz do Jinwoo, tá dando a vida dele nessa porra. Cê é louco, o cara quer ganhar o prêmio da melhor voz de ator ali que desenho japonês. Tá, voltando, né? Resumindo, geral tomou no cu. Geral tá ferrado. O prota já mete a braba. Se vocês são caçador, também deve estar preparado pra ser caçado, né? Um Zé Buceta ali à toa, tenta ali encher o saco do prota, mas logo leva uma na jugular e só cai seco no chão. Então logo começa uma trilha sonora cantada, meu irmão. O bagulho, pelo amor de Deus, eu vou derreter. O negócio foi bonito demais. O prota ali, todo pensativo, né, sobre ter matado a pessoa, mas mesmo assim, ele tem que continuar. Ele vai matando, tem pessoas sofrendo hemorragia, é trilha sonora estralando meu ouvido, eu arrepiando a merda toda, a desgraça, pá! Acabou. Depois mostra lá o Dongsuke se achando lá, tá? Ai, eu aguento coisa muito forte, pá. Ele sofre só aquela pancada lenta na cara. Pau! Ele cai no chão. E ele fica lá, né? Caído lá, reclamando. E pá, e o prota olhando pra cima dele assim, de cima pra baixo. Com uma raiva, um desprezo. Meu amigo da Ateneu. O Dongsuke, ele fica remoendo lá no chão, que nem uma bosta que ele é. Ele fala até que vai pagar lá o que quiser pro prota lá e tal. Mas o Sung, ele só fala o seguinte: Zé, tu tentou me matar 3 vezes, meu. Aí tu quer que eu te deixe vivo? Quem perdoa é Deus, meu irmão. Rau, passa-lhe a lambida. O que acontece na dungeon, fica na dungeon, né mesmo? O Jinwoo até vomita, cê é louco. Depois deles saírem do portal, lá tem uma mina, ela tá pegando o relatório lá do que sobrou. Mas foda-se, obviamente não deu em nada, né? O protagonista, ele aí ainda ganhou a recompensa por ter matado o povo. Depois começa a chover e o prota lembra que foi bom ter lembrado a irmã de ter levado o guarda-chuva. Depois mostra as costas de um homem olhando para uma cidade. Depois ele corta pro protagonista que chega o cabrejo e o frango ali, né? A irmã ali já fica surpresa porque o protagonista ali já abriu a mão um pouquinho ali, né? Pra comprar uma brejinha, comprar um franguinho. A irmã até fala que ele é um pouco mão de vaca, mas daqui é surpresa, tá ligado? Mas beleza, o interessante aqui é que depois da irmã perguntar sobre o que aconteceu na dungeon lá e tal, como foi na dungeon, ele nota ali que ele agiu de um jeito muito frio, matando aqueles caras lá, aqueles palerma idiota do caralho lá. Ele normalmente não age assim, e mesmo que sejam os boss que mereçam morrer, ainda é humano. Eu achei essa parte bem interessante, até porque, se não me engano, no manhwa não tem esse pensamento aí não, o protagonista
Mr. Frio, ele fez o negócio e é isso, tá ligado? Não tá nem aí. Ele até pensa ali que pode ser um pouco seu ego ali, né, que tem aumentado e tal, mas beleza. Ele já mete o pico na breja, mas aí ele já descobre que o sistema anula todos os efeitos da danada. Ele logo já deixa a irmã dele ali comendo aquele franguinho frito dela e leva as brejas pro quarto. Bebe que nem aqueles velhos de boteco, aqueles velhos bicudo lá do boteco lá, mas só que não funciona. A skill dele anula todos os efeitos ali de embriaguez ali que ele viria ter. Sendo que ele tem uma habilidade que é do caralho, que é tipo uma benção lá, que ele ganha regeneração, ele ganha imunidade a qualquer veneno. Roubado pra caceta essa porcaria aí, roubado pra caceta. O protagonista, meu amigo, é quase um calango. Sun Ji-un que não toma cuidado com o Lula não, que você vai ser bem mais pra tarde ali. A irmã já avisa que o Jin-Woo queria bater um papo com ele. Ele vai lá, né, ter aquela conversa com aquele frouxo. O testemunha de Jeová aí já quer fazer o Sung entrar pro culto. Quer dizer, pro grupo dele. O prota já nega secamente, meu amigo. O Jin-Woo já fica insistindo que ele quer caçar uns 19 portais. Tudo isso pra ele se tornar um líder de guilda. Ele quer fazer isso para ajudar a empresa do pai. O velho quer dinheiro, tá ligado? É como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. O Jin-Woo, ele diz que não quer deixar o irmão ocupar o posto, até porque ele não é um desperto. Ou seja, ele quer ser o mestre ao invés de deixar o posto para outro. O cara tá querendo o quê? O cara sonhando alto, tá ligado? Sonhando alto. Ele até lança a braba. Ele oferece 30 bilhões ali pro cabra. Bem, né, o Jin-Woo ainda não aceita, beleza. Aqui nas minhas contas aqui, 30 bilhões ali, deve ser uns 100 milhões, acho. Eu sou burro, também não quer saber. Mas mesmo assim, continua sendo um valor altíssimo pra caralho. Sun Ji-un, ele é cu doce e não aceita, né? Ele é chato pra caceta. Algo que não entendi direito, já que no manhwa, o Sun Ji-un aceita sem firula. Até porque isso ajudaria ali o pai um bocado, né? Ele ia ficar um pouco mais forte com essa brincadeira. Mas aqui o diretor optou por fazer algo diferente, né? Fazer o Jin-Woo não aceitar de cara ali. E ainda por cima, o clima ali fica pesadíssimo. Porque o Jin-Woo já tenta ali, né? Apertar o Jin-Woo ali pra aceitar o bagulho. Bem, depois corta pro irmão do Dong-Su, que é ali o Dong-Su, o caçador de Rank S dos Estados Unidos. Ele tá boladaço ali com a morte do irmão e até quer mandar os sobreviventes da dungeon de arrasta. Ele até pergunta o que poderia acontecer se ele fizesse isso, mas a empregada lá, ela responde que depende. Ele pode ser julgado lá na Coreia ou ele seria extraditado e julgado naquele país. De todo jeito, a pena dele não seria tão grande assim, até porque ele é Rank S e eles são muito importantes para o mundo. Depois mostra o Jin-Woo ali, ele vai dar aquela corrida de leves. Até a irmã vai junto, até porque ela come um franguinho ajeitado. O protagonista então ali já nota que ele correu um bocado a mais e já foi contabilizado no sistema um pouquinho a mais também. Então ele teve a brilhante ideia de correr mais um pouco e nessa brincadeira ele deixou a irmã comendo poeira. De novo! Bem, pelo jeito a contagem ela dobra depois de um tempo. Ou seja, ele faz isso com todas as metas. E fazendo isso ele recebe um bônus. Ele pode escolher entre caixa amaldiçoada e caixa abençoada. Primeiramente ele não é bobo nem nada, pega a abençoada. A outra ele deixa pra depois. E dessa caixa sai a porcaria de uma chave que é do castelo do capeta. Eis a ironia. Lendo a descrição lá, ele vê que tem algo que lhe interessa. O Elixir da Vida, que diz que dá cura a qualquer doença. E como vocês sabem, a mãe dele tá toda ferrada ali, fazendo cosplay de baiano e tal, lá. Pra fazer ela acordar, ele vai fazer de tudo. Ah é, e um adendo. Essa birosca aí é de Rank S, ou seja, o couro vai cantar, o chicote vai tremer, meu amigo. Então ele já mete a chave na fechadura de esquizofrênica e... Toma, porta. Lá dentro tem um cachorro, um cachorrão. Um bicho grande assim, ó, uns Cerberus. Esta luta vai ser brincadeira, meu irmão. O protagonista, ele tenta cortar o bicho, mas nada funciona. Tenta usar aquela nova skill dele lá de assassinato, mas falha miseravelmente. O que sobra pra ele é se fuder na mão do bicho. O capeta já vem lhe dar aquela mordida, aquela mordiscada assim, o cara já perde o braço da bronha. E não tem trégua, meu amigo. Não dá trégua pra ele, não. Vê ele assim, aí vai, pá, dá uma tapada. Vrum.
Ele vai catar coquinho lá na Bahia, falta pouco escutar samba. E a vida dele tá só baixando, meu filho. Ele já usa recuperação total ali, mas não funciona de muita merda, né? Dá uns golpinhos lá no olho da coisa, mas é isso. Roda vai, roda vem, ele toma no cu ali um bocado de vez ali, ele tá todo capado lá no chão, né? Todo lá no canto, lá tudo ferrado. Então ele já pensa que, ó, nossa, dá pra comprar umas poção. Pronto, uma poção vagabunda. Ele toma ali aquele bagulho ali, né? Ele recupera um bocado ali de vida, mas não dá pro gasto. Sendo assim, ele já apela pro veneno da casaca. Bem, de todo jeito, o sistema anula os efeitos ruins de veneno e pá, só deixa a parte boa. O negócio aí deixa a pele do Prota mais resistente, pá. Agora o Prota vai com tudo, minha amiga. Ele já parte pra cima do bicho, vai regaçando assim, ó, regaçando. Agora tá dando um dano mais razoável os Cerberus, até porque a fúria do bicho acabou. Mas mesmo assim, o protagonista ele só se ferra, ele leva uma no bucho, meu amigo, ele fica todo furado, quase rachei no meio, mas ali, todo fudido, ele tira o poderzinho do rabo e taca-lhe a faca no olho do bicho e arregaça, filho. Afunda a bagaça ali, ó. Pei, regaça, o bicho tomba. Ele derrotou o Cérbero e ele só fica ali vivo porque ele upou de nível. Sem isso ele ia de arrasta 100%. Bem, depois disso ele recebe uns outros itens lá. Tem a chave lá pra entrar na torre, uma coleira com uns buffs ajeitados lá, uns bagulho foda, tá ligado? E uma presa lá que eu considero inútil até então. E também ele vai lá e ganha receita do Elixir da Vida. Isso sim é muito útil. Bem, então agora ele tem que dar aquela regada. Até porque ele se fudeu muito só lutando contra o cachorro que protege a porcaria do portão. Se ele entrar naquela bagaça, é 100% dia de arrasta. Mas se prepara que ele volta. No episódio 8 temos o Ji-1 em um quarto de hospital. Ele foi ver sua mãe em coma. Ele tá olhando para uma recompensa / missão do sistema, onde tem uma poção que cura tudo. Se brincar até câncer. Toma cuidado, Ji-1. O governo sabe e tu vira saudade. O Ji-1 aceita a proposta do Jin-Woo de participar das 19 raids. A família Odin ela quer grana. Para isso o pai dele diz que é necessário guilda. Até porque guilda rende bastante dinheiro. Vemos a Tia Rain correndo. Linda demais, meu Deus. Vem um cara ali da companhia Odin pra falar com ela. O Eisenhus chamou o Baek para conversar e o Tigrinho tá todo putinho lá porque ele ficou numa entrevista chata por um tempão. E não bota fé que ele chamou ele só pra falar da companhia Odin que está planejando fazer uma guilda. Na verdade, o Ruivinho ele tinha chamado ele para alertá-lo que eles estão planejando concluir a Ilha Jeju. Aquela raid é um dos maiores fracassos deles como caçadores. Vemos o Jun-Hee que só tá na deprê ali pelo que aconteceu no Covil Duplo. Até hoje a garota não supera. A mãe dela até liga pra ela, mas ela tá poucas ideias. Pelo jeito, caçadores de rank baixo estão sendo chamados para uma raid. Uns que sobreviveram ao Covil Duplo também foram chamados. Tem o Song aleijado, o Sung usuário do suco, Fake Nutty, o Kim pai de família, a Jun-Hee depressões e os outros foda-se lá. Todo mundo que não foi de Vapo no começo do anime. Nessa dungeon, uns Hunters prisioneiros vão participar. E que o Megumi disfarçado também vai. Eles estão lutando ali contra os monstrinhos. Olha como é que esses prisioneiros são vilões. Olha como eles não têm dó dos monstros. Nossa. No encruzilhada, cada um foi para um canto para poder encontrar o boss. O Sung sabia onde era, então ele já foi e se adiantou pela esquerda. Os criminosos foram o Kukang pela direita e o restante foi pelo meio. Vemos que o Kim estava muito arrependido pelo que ele fez no passado e estava determinado a pedir perdão para o Sung. Só que ele deu azar de ver o que não deveria. O Kang tinha pego uma quantia muito grande de um cara lá para matar os prisioneiros, porque eles fizeram perversidades com a filha dele. Vocês entendem? Mas ele não trabalha só por dinheiro, mas sim porque ele é um pescotapa. E o Jin-Woo no outro túnel já sentiu algo estranho. Ao chegar onde os túneis se encontravam, eles estavam todos mortos. E para deixar a cena ainda mais triste, o Kim, que queria pedir desculpa pelo acontecido, não pôde fazer apropriadamente. Mesmo assim se desculpou como dava, deixando um gosto amargo na boca do Sung. O Kang aparece, todos ficam indignados com o que ele fez. Ele não só matou eles, ele os torturou no processo. E adivinha?
Ele fez isso porque gosta. Ah, como ele é mau. Meu Deus. Ele tenta atacar Jun-Hee, mas o Prota defende. Ele pensava em acabar com a Healer primeiro. Então o Song diz que o Sung não daria conta, então ele pede pra garota buffar ele. Ele vai na peixeira mesmo. Olha, é uma lutinha até que bacaninha. Mas no fim ele não tanca um rank B na trocação franca. Então o Jin-Woo teve que interferir, o que foi uma luta bem balanceada até certa parte, mas foi o Jin-Woo meter um Dragon Ball Reference, que o cara de sapo tá fudido. É engraçado o Jin-Woo atacando o Kang e ele ficando cada vez mais doido. O cara foi até afetado pelo veneno da adaga, parecia até o Garou. O Kang então começou a apelar pra poderzinho de esconder presença, o que funciona até certo grau. O Sung é apelação pura, meu amigo. Ele já usa sua recuperação total e já vem de hack ativado. E nossa, ele perdeu até as emoções. No fio de apela tanto que usa até Genjutsu no Kang, apunhalando ele e vencendo a luta. Teve até uma conversinha ali entre os dois, e é aquela famosa frase dita: se olha pro abismo demais, ele olha de volta. Que original, viu? Depois o Jin-Woo foi derrotar o boss solo, porque ele tá de capuz agora, ele é Dark, das trevas, tá ligado? O Jin-Choo foi ver o que tava rolando no portal, porque um rank B não é fácil de matar. E no fim sai o Song como quem deu cabo do Kang. Depois de tudo isso, tem a Jun-Hee e o Jin-Woo conversando sobre a promessa da Pedra do Almoço. Foi um blá 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 danado pra no fim ela dizer que ela está se aposentando do serviço de caçadora. O negócio agora vai ser o evento de ir nas 19 raids. Eles contrataram os mais ruinzinhos, até porque só o Jin-Woo e o Jin-Woo que vão entrar nas dungeons. Até a colega de classe da irmã do Prota tá ali, e ela fica bolada com o fato de estar sendo jogada de lado e não poder entrar em dungeons. Mas de todo jeito, o Sung deu um chá de moral. Até porque tava tudo combinado, que ninguém mais iria entrar nos portais além dos dois. Dentro da dungeon, ele recebeu a missão de troca de classe. Então ele não iria participar de raids por 2 dias. Então os portais alugados iriam ser cancelados. Mas deixou baixo por enquanto. Teve um empecilho de um maluco estranho lá, que tava de olho no Sung. Ele tava desconfiado da força real dele. Mas logo foi jogado de canto, porque ele, quando foi conversar com o Prota, ele levou o esporro dos bons. E o protagonista ainda saiu por cima vendendo 2 portais por preços astronômicos. Ele passou a perna no curioso. Chegou a hora da missão de troca de classe. Depois do level 40, a missão apareceu pra ele. E essa tem a opção de aceitar ou não. O que dá pra entender é que ela é bem mais difícil que as outras. Mas ele aceita, porque ele precisa ficar mais forte a qualquer custo. E o portal se abrindo, meu amigo, é muito bonito. O bagulho parecia até um olho. O Jin-Woo também conta que tinha esquecido de fazer as metas diárias do treino do Saitama. Mas estava de boas porque depois ele faz. Guarda isso porque é importante mais pra frente. Lá dentro da dungeon, ele nota que ele não pode mais usar meios de cura, incluindo recuperação total. Depois ele se encontra com um monstro de armadura, que a princípio lutar com ele estava muito difícil, mas ele lembrou o que fez com a Cobrona e simplesmente usou força bruta para vencer. Mas só que não era só ele. Mais monstros vinham. Começou a vir alguns com furtividade e até magos. Mesmo assim ele deu conta deles, descobrindo suas fraquezas. Lutar com eles relembrava as lutas que ele já teve no passado. Uma descansada e já estava pronto para outra. De frente a uma porta grandona, ele já nota que ali atrás se encontra um grande perigo. Ele abriu o negócio e já sentiu a pressão. Andando mais um pouco, ele vê algo tenebroso. Seu pai de calcinha. Digo. Um guerreiro de armadura vermelha, onde sua presença era tão forte que lembrava do Covil Duplo. Seu nome também era vermelho, indicando sua força superior ao Jin-Woo. E nessa luta, meu amigo, uma hora o Igris batia e outra hora o Jin-Woo apanhava. Ele parecia até criança na mão do Igris. Era só aquela lapada seca, que tu olhava automaticamente e sabia que não tinha como vencer. O Sung então viu que o negócio é ir na mão mesmo. A faquinha não tava resolvendo. O Igris, por ser um cavaleiro honroso, ele também vai na mão, pra dizer que não é apelação. Enquanto isso, o grupo do Aizen Ruivo tava indo para a Ilha Jeju averiguar a situação. Volta pro Sung que mesmo depois de escolher ele na mão, parecia que só tinha piorado. O moleque voava de um lado pro outro, era esmagado na parede, socado até quase quebrar os ossos. E para completar, o Igris queria deixar ele até calvo. Ali no trono, o Igris estava para dar o golpe final. O Jin-Woo do nada tira a força do cu, segura a espada e, numa raiva e desespero inexplicáveis, finca a adaga no olho da coisa e empurra ele pra parede até o cu fazer bico. Ele usa a força do além pra finalizar esse cara. Mas como a vida do moleque não é flores que se cheire, aparece a mensagem do sistema: sobreviva aí, otário. Boa sorte.
Aí começou a vir um montão de cavaleiros. Ele tava tentando ir na mão, mas ele não tava tancando. Então ele iria embora usando a pedra de TP que ele tinha ganhado após derrotar o Igris. Só que nem deu pra usar. Ele levou uma martelada no braço pra ficar esperto. De tanto bater neles, a mão dele tava só o farrapo. Ele tava muito cansado, ao ponto de alucinar em meio ao caos. A esquizofrenia bateu legal, ao ponto dele ver a própria versão frango dele zoando ele. E quando tava a ponto dele ir pro lobby, a missão diária salva ele o mandando para a zona de punição, o que foi uma cagada absurda. Lá ele aproveitou para dar uma revitalizada na estamina e para se curar subindo de nível. Ele derrotou todos da zona e com os pontos que tinha conseguido, ele compra a adaga que especificamente tem o efeito de perfurar armaduras. Que conveniente, não é? Voltando, ele já começa surrando as armaduras, mas nota que aquilo não estava tendo fim, o que descobriu que eram magos que estavam os invocando. Depois disso foi simples, ele matou os magos e fim de papo. Depois dessas desgraças tudo aí, ele já foi para ganhar a sua recompensa da missão, que é a troca de classe. E de primeiro o negócio estava estranho. Uma que ele nem pôde escolher sua classe, já veio necromante, que não fazia sentido. Ele nunca tinha investido em nada para aumentar a mana. Ele tenta rejeitar, mas meio que o sistema ficou tipo, você realmente quer fazer isso? Você quer mesmo, meu bom? Fazendo que no fim ele escolhe ela mesmo. O que de cara já veio com tudo que tem direito. Ou jogando logo para Monarca das Sombras. Ele vai para testar a habilidade dele ali. E a palavra de comando que ele usa é óbvio, né? Todo mundo sabe. Ergam-se. E todas as armaduras se erguem como sombras. Logo ele teve a ideia de invocar o Igris. Até porque, né? Ele era forte pra burro. Ele tenta uma vez, mas não funciona. Na terceira e última, ele fala para seguir ele como rei. Melhor do que seguir um trono vazio. E assim foi feito. A sombra se levanta e depois disso logo se curva perante ele. E o grupo de doido que tava indo pra Jeju? Bem, eles logo notam que tinha algo estranho com as formigas, parecendo até que estavam evoluindo. Assim termina a primeira temporada de Solo Leveling. E que temporada boa, meus amigos. A animação tava impecável, sem contar as trilhas sonoras. Sawan é muito foda, fi. Segunda temporada, que está simplesmente fenomenal, está muito bom, mas o episódio ali ele já começa com a irmã do protagonista chamando ele pra escola, porque os professores querem conversar ali, quer bater um papo com ele ali. E todo mundo sabe, né, que quando o professor chama os pais dos alunos, ou quem tiver com a guarda legal do aluno, é só pra falar coisa ruim do aluno. Aí chega em casa e o papai vai bater. O papai vai arrebentar as pernitas. Mas beleza, ali começa a abertura foda. Nossa, essa abertura é muito boa. Meu amigo. Depois ele chega na escola e a irmã dele fica olhando pra ele assim e fala assim: uai, você tá bonitão, hein, cara? Tu tá foda. E as alunas ali, pelo jeito, notaram isso também, que elas ficaram muito felizes em ver ele. Elas ficaram quase babando no moleque. O protagonista, então, chega ali na sala e já tá conversando com a professora, né? A professora vai e fala ali que a irmã dele não é ruim na aula. Ela estuda bem, ela faz as coisas tudo. Aí a professora até pergunta pra ele: e se ela despertasse, você deixaria ela se tornar uma Hunter? Então ele só nega secamente. Então a professora já vem com outro papinho de que tem uma aluna na sala, que é colega de classe dela, que quer se tornar uma Hunter. Na verdade ela já é desperta e ela já participou de algumas raids. Então a professora já pediu pra dar uma ajudinha ali, né? Colocar no caminho certo. Depois então ele vai e se encontra com ela ali. Mano, o cabelinho aqui tá na régua, tá? Fala dele. E qual é a ideia do protagonista? Pra fazer a garota que quer ser Hunter deixar de ser Hunter? Levar ela pra um portal pra caçar. O Sun Ji-un simplesmente ele transcendeu aqui nessas ideias. Chegando lá, meio que vai ter ali um treinamentozinho ali do povo ali, que vai entrar no portal pra ficar forte, porque tem uns caras inexperientes, blá blá blá. E como comandante ali, que vai ser o chefe ali, o capitão, é o Tintiu, que é chato pra cacete. Não, ele só apareceu um pouquinho, eu já quero arregaçar com esse cara não vale nada. Ele fica lá menosprezando os outros lá que são mais fracos, só porque ele é meio forte. Vai vendo. Então eles entram ali no portal, só que tem um problema. Eles entraram no portal e já começou a dar merda. O bagulho virou portal vermelho. E aqui é só pras falácias mesmo. O portal aparecendo, o portal se tornando vermelho é a melhor coisa que é aquela coisa que deixa o olho gostoso, que faz você ficar assim.
E a incidência de portais vermelhos são muito perigosos nesse mundo. Tanto que já levou o povo ali, tudo para um lugar deserto de neve ali. Só neve, só neve. Por que eu falei deserto? E já começou dando merda, porque logo vem uma flecha assim e acaba com um cara vagabundo lá, um aleatório lá. Só que o Jill para fodamente ali e não deixa a garota se machucar, claro. Mano, e quem atirou essa flecha foi um elfo cuzão, ele fica tipo... Tchau, vocês vão morrer, vocês vão morrer. O Sundil já ficou bufando de raiva. Mas continuando, né, o Quintil teve que ser cuzão. Ele teve que ser um babaca. Ele falou ali que ia separar os grupos ali em dois. Os que é de rank B pra cima e o de rank C pra baixo fica com outro grupo ali. Então cada um foi pro seu lado ali. Do lado do Quintil, ele já notou ali nas árvores ali que tinha golpe ali de urso polar, né? Urso da neve assim. Então o que acontece? Ele vai e se encontra com o urso mesmo. Todo mundo se prepara ali pra lutar com os ursos. Só que do lado do Jill, a mulher ali também notou que tinha urso naquela floresta. Só que o Jill disse que ele já veio pra ali porque tinha urso naquela floresta. Ele quer upar, porra. Ele já tira uns casacos ali da item box dele ali. Todo mundo fica babando, não fica entendendo porra nenhuma. Nem boneco de rank alto aí consegue ter isso daí. Mas ele consegue, ele é brabo. Deu um casaquinho pra todo mundo ali, todo mundo tá quentinho. Aí ele fez. Ele falou assim, ó, vocês ficam calados, Não grita! Então a mulher já ficou tipo coradinha, tá ligado? Ela já ficou no seu cantinho assim. Ela gosta daqueles dominador, tá ligado? Isso daqui vai ficar entre nós, ninguém vai sair fofocando não. Aqui não é fofocalizando não. Depois apareceu um outro urso pra eles ali. E é isso daí, o cara só solou o urso facilmente, tá ligado? Aí apareceu o Huang Dong-su ali, que era irmão daquele cara lá que o Jill matou na dungeon lá. Ai, meu Nichan, ele mora lá na puta que pariu dos Estados Unidos, ele vai vir te matar. Ele veio. Só que ele chegou lá e deu azar porque o protagonista já tava no portal vermelho e não dá pra entrar no portal vermelho porque o portal vermelho fica trancado quando vira portal vermelho. Então agora ele vai ter que esperar. Enquanto o povo ali tá comendo, tá aproveitando ali a carninha de urso de gelo, o protagonista, ele foi ali digerir aquelas coisas, tá ligado? Ele foi dar uma lutinha ali pra digerir. E ele foi pra onde? Direto pra toca do bicho, que tava lotado de urso. E ele já aproveitou pra quê, né? Chamar a sombra. Ele chamou a sombra, porra. Começou a casar, só cortando o bicho. E a sombra perdendo, eu só perdendo nada, ela volta. Só que a mana dele ia perdendo no processo, claro. E quando a mana dele chega no último assim, mas só que acabou com os bichos quase tudo, chegou o brabo, o chefe dos ursos. Mas como o protagonista é desumilde, ele foi lá e falou assim, ó, vai lá, Igris, é contigo. E o Igris, ele deu um sacode no bicho, deixou ele só a merda no chão, cabecinha, ó, caiu, arrodou. Se o Igris tivesse lutado desde o início, com aquela espadona dele, com a espadoca braba dele, ele tava perdido. Agora, voltando para o Quintil, vemos que ele está em probleminha. Tá todo mundo morto ali, né, do grupito dele. E pelo jeito os elfos de gelo quer comer o cu dele. Ele já apareceu até na risadinha, ó. Pega aqui, pega a risada. Aí gritinho, o cara deu um gritinho. Coitado. E finaliza o episódio com essa cena braba. E que end brabíssima, meus amigos. Cá entre nós, eu gostei bastante da end, quase ao tanto de gostar mais do que a abertura. Nesse episódio 2 teremos uma luta épica e uma referência a Attack on Titan. Além do Sundil conseguir novas sombras. E esse episódio ele começa depois do Sundil ter derrotado os ursos, logo transformando todos em sombras. Numa cena gostosa de se ver. Depois tem o Huang Dong-su e o líder da Tigre Branco conversando. Só que logo esse negócio vai virar briga, porque o Dong-su é um pau no cu do caralho. E ele tá doido pelo Sundil. O cara quer porque quer ele. Tanto que começou até a ameaçar um enxerido lá. Mas logo o tigrinho para ele e os dois já vão pra trocação franca. Só que aparece o Rank A e para eles. Que eu nunca vou lembrar o nome dele. Até tem ele dizendo que se os dois não tivessem segurado, o braço dele ia de saudade. Só que do nada o Dong-su desiste depois de uma ligação e vai embora.
tipo, do nada. Eu já resumi essa partezinha aqui, porque agora eu vou focar no portal, que logo temos o Quintil passando um frio condenado. E depois disso, vendo o grupo do Sung, tudo quentinho, se divertindo, comendo um bocado. Aí vem ele, o cameraman de Naruto, meu amigo. Ele faz sua aparição. E esse cara tem os melhores ângulos. Quem não lembra desse cameraman em Naruto? Só que o Quintil, ele ficou putinho e vai logo pra cima do povo ali. E obviamente ficaram com medo. Do nada esse coisa ruim aparece, parecendo que ele puxou 5 linhas de branquinha. Meu amigo, quem não fica com medo é doido, né? Só que logo vê o Sundinho na tapada e manda o Quintil catar coquinho. Só que não tem como ficar só nisso. O Sung já manda os elfos de grelo aparecer, que já começa a conversação ali, tá ligado? E o povo de trás não fica entendendo nada, porque o Sundinho, de algum jeito, tá falando a mesma língua dos elfos. O elfo ali tá até tentando negociar com o Sung se ele não entregaria os humanos pra eles matar. Assim ele deixaria o Sung ir. Ele até diz que o Sung não parece humano, porque o bip do cérebro dele não ativa quando vê o cara. E esse negócio faz os monstros querem matar os seus humanos toda vez que encontram. Só que o Jinwoo obviamente nega esse acordo. Tem até aquele elfo da facção ali tentando arrumar briga com o Prota. E ele é solado, fi. E o Prota quer solar tudo mesmo, indo direto pro líder do elfo de grelo, derrubando ele do cavalo e o Sung pulando pra trás ali. O Baruca já diz ali que ele tá em desvantagem porque ele tem menos número, mas o Sumo já começa a apelar, summonando as sombras dele, numa cena espetacular. O grupo ali tava tudo cagando nas calças de medo, mas como são invocações do Sung, eles só meteram o pé dali o mais rápido possível, enquanto o Sung fazia uma farofa dos orelhas de nós todos. Enquanto a luta das sombras acontecia, o Sung foi tentar solar o Baruca, coisa que não deu muito certo porque ele é muito forte. Mesmo o Sung e o Igris juntos não dariam conta, então o Sung já começa a apelar pra foguinho, enquanto o Quintil já recobra a consciência e tenta ir pra cima do Jinwoo de novo. Ele quer porque quer acabar com o protagonista, e como aquilo ali é uma inconveniência, o Prota já manda matá-lo usando a sombra Igris, o que serve de muita ajuda pro menino Sung, que já usa o corpo e transforma ele em sombra, assim ajudando a segurar o Baruca. Aí sim a apelação começa de verdade. Junta 3 contra 1, sem contar os amiguinhos metendo fogo no rabo do Baruca, que logo depois é finalizado fodamente com o Jinwoo de costas, enquanto o Iron, a nova sombra do protagonista, amassa o Rei Elfo de Grelo. É o famoso, tá no jogo é pra usar. Sukuba conhece bem esse método. É engraçado o Iron sendo burro pra cacete, que nem o Quintil. Ele fica batendo no boss ali mesmo depois de morto, além dele ter uma cara de bobalhão. Olha ele se divertindo com as sombras. O cara é um idiota nato. Depois de derrotar o boss, todo mundo sai ali do portal, e o Tigrinho já fica todo oriçado, porque a maioria dos caçadores da guilda dele não voltaram, o que faz tentar tirar satisfação com o Sung, e logo leva uma dura do Prota, dizendo que ele deveria estar feliz simplesmente pelo fato dele ter salvo os que voltaram da raid, o que logo faz o gatinho aquietar o rabo e pedir desculpa. Depois disso temos uma cena muito foda do Sung em frente ao espelho, lembrando mais uma vez das vidas humanos que ele ceifou, inteirando 3 na conta, o que cada vez mais leva a entender que o Sung vai perdendo as emoções de acordo com que ele fica mais forte, sempre mais frio e com a meta sempre de ficar mais forte, também explicando porque ele tá tão puto depois de sair do portal, sendo que ele não tinha conseguido trazer a sombra de Baruca ao seu lado. Ele queria muito ele, porque ele era muito forte, só que ele era muito mais forte que ele naquele instante, então ele não conseguiu. E sim, essa cena dele em frente ao espelho parece muito Eren Yeager de Attack on Titan. Deve ser referência. Mas beleza, logo no outro dia, tem o Sung e o Jinwoo indo pra outro lugar. Só que o Sung diz que vai pegar alguém no caminho. A amiga da Jinha, que logo aparece toda maquiada e dando em cima do protagonista. Sem contar as piadas de duplo sentido ali. Então logo o Jinwoo fica assustado com aquilo e esclarece que ela é menor de idade. Aí o Sung mete essa. Doutor. Olha isso, Henrique Marcos. Alô, Polícia Federal! Isso não pode. Alô, Polícia Federal! Não pode ser. O anime só melhora o material original. Só além, irmãos, tem o Jinwoo se achando inútil, porque agora tem uma porrada de sombras para ajudar o Jinwoo. Ele já não era muito útil antes, mas agora foi jogado pra merda. O que depois de fazer o portal e cumprir o trabalho de completar 19 portais, tem os dois ali sendo muito boiolinhas numa conversa sobre amizade. Como o Jinwoo vê o Sung mais como irmão do que o próprio irmão, o Sung entra nas ideias e diz que também
também vai considerar ele como um irmãozinho. Meu Deus, eu juro que quase tive um ataque de epilepsia assistindo essa parte. É muita boiolagem. Depois temos o problema que aconteceu nos Estados Unidos sobre uma tal besta que apareceu. O cara lá quase melou a cueca, coitado. Bem, a tal besta não foi tão hostil assim, até porque se deixou ser capturado, mas como ninguém o entendia, já que ele falava coreano, chamaram o intérprete, o Hwan Dong-soo, que aí nos é explicado o porquê dele ter saído de perto do Portal Vermelho antes do Jin-woo aparecer. E nessa conversa aí, o pau vai comer solto, até porque o Dong-soo já veio botando o pau na mesa e ameaçando o Sung, que né, já tá bem claro o porquê, já que a rixa do Dong-soo com o Sung Jin-woo chega a ser idiotamente burra. E também claro que esse velho aí é o pai do Sung, né, pelo amor de Deus. Vemos também o Jin-woo que entrou de novo no castelo demoníaco, que logo no primeiro andar ele tem que derrotar 10 mil demônios. Mas meio que não tem muita dificuldade nisso, porque ele tá cheio de skills. Ele usa as sombras dele, ele mesmo luta, e isso obviamente poupa muito tempo. Ah é, e a sombra do chefe ali dos ursos de grelo, ele dá um nome pra sombra, e agora ele se chama Tanque. Nome meia bomba, mas beleza. Tô zoando. Até que combina com ele, pelo tamanho, sabe? Temos até um fanservice nesse episódio, que meus amigos, a magnífica Jahain está em sua roupa de banho, que deixa todos... Coisa que não tem nada a ver com o que ela estava conversando com o Aizen Ruivo. Sim, eu continuo a não me lembrar do nome dessa peste. Ela estava falando lá sobre os eventos das formigas voadoras. Coisa que não vou nem entrar muito em detalhes, porque isso ainda vai demorar um pouco para acontecer. Temos Sung sendo foda, ele usando suas sombras para lidar com os monstros franguitos lá, enquanto ele fica lutando contra o boss do 50º andar. Que eu acho bem da hora, porque ele é gordão, mas tem uma mobilidade que chega a ser sacanagem. O que deu um certo problema pro Jin-woo, mas logo venceu na base da peixeira. Tem também a conclusão das burrices do Dong-soo, que levou ele a ficar só o cavaco por conta da luta contra o pai do Sung. Vemos o Jin-woo sendo fodão e lutando contra o Lich, mostrando que sua habilidade dos mortos é superior e acabando com um bicho feio que nem bosta. E por conta disso, ele conseguiu mais um ingrediente para o Elixir para curar a mãe dele, que ao todo ele conseguiu 2, o fragmento da árvore do mundo e a água nascente da flor recuante, faltando somente um. Mas agora ele vai voltar porque tá sem mantimentos, tendo ele chegado no 75º andar. Onde foi ele sair? Que logo deu nas ideias que já tá na hora de revelar o seu ranking. Também nos é mostrado o estado que o Dong-soo se encontra, que é de um fudido. O cara levou um pau do Sung pai, que faltou ver até estrelinhas. E no desenrolar das ideias, o Sung foi reavaliar seu ranking, onde tem ali um que notou quem ele era, que já informou pro Baek, o que fez ele ficar na pira. O Sung indo fazer ali o bagulho mó de boas, e a mulher foi lá e pediu pra ele pôr a mão na bola. E o negócio deu erro, pediu de novo e deu erro de novo. E você iria pôr a mão nas bolas se uma garota pedisse? Shhh, pensamento intrusório. Tá, por conta de dar errado ali, apareceu o chefinho, que logo já ficou em choque. Quem estava na frente deles era o 10º ranking S da Coreia. E isso deu um rebuliço danado. Teve pessoas embasbacadas com aquilo, teve curioso sendo esnobado na cara limpa e o Baek chegando atrasado todo cansado. Foi uma festa que só. Então depois do Sung ter ido visitar a mãe dele internada, o pereba do rank A já vem ali conversar com ele, dizendo que tinha alguém atrás ali dele pra bater um papo, revelando-se ser o presidente Go, chefe da associação de caçadores, que serve para manter as 5 guildas mais fortes na linha. E para impedir que a balança fique desequilibrada entre as guildas e a associação, ele quer convidá-lo para juntar a associação, coisa que o Jin-woo pensa bem, porque é uma oportunidade, tá ligado? Só que depois de pensar, ele nega a oferta. O Go já foi pensando que era por conta de grana, mas não. O Jin-woo diz com convicção que o lugar dele é em portais, fazendo o Go ficar animado com aquilo e meio pra baixo ao mesmo tempo, porque se fosse pelo menos 10 anos mais novo, ele gostaria de acompanhar o Jin-woo em sua jornada. Só que agora não dá, né? Até porque ele tá com funk 80 anos. O uso da bomba já tá afetando. Mesmo ele sendo o primeiro rank S da Coreia,
Coreia. Depois disso vemos o Jin-Woo tendo problemas com a grana, porque ele quer ir mais equipado para a Torre Demoníaca, o que faz ele entrar numa raid. Mas como ele ainda é Rank E, porque vai demorar um bocado até a certificação de Rank S estar pronta, ele entra numa rede de Rank A como minerador. E a guilda lá do Aizen Ruivo tava nos corre na dungeon, tá ligado? E depois de derrotar todos os monstros menores e deixado apenas o boss para finalizar, mandam os mineradores trabalharem, já que o boss não vai sair de sua câmara e o portal não vai sumir enquanto não derrotar o chefe. E lá dentro, o Dio pega no pesado. Os outros mineradores ali ficam até espantados. Antes eles não davam nada, agora ele tá ali a ponto de minerar Bitcoin, que pra quem não sabe, é assim que funciona na vida real. É a mão de obra mais pesada existente. Certo, no meio dessa mineração aí, deu a hora da folga ali, mas o Jin-Woo não quis nem saber. E depois de ir embora, ele vai rapidão para próximo da câmara do boss, porque ele tá salivando pra derrotar ele. O moleque, ele fumou tanta pedra de mana que já tá na pira pra derrotar monstro. Ele tava que nem cracudo querendo o boss. Ela logo veio pedindo satisfação do que o porquê ele tá ali. Vendo aquilo, Jin-Woo dá uma desculpinha e desiste. Só que nessas o protagonista passa perto da loirinha Overpower e ela logo nota uma diferença. Ele não fede. Na verdade, cheira muito bem. Aí que eu te conto o segredo. Ele é o mais fraco usuário de macaque, perfume que as minas piram. Reza a lenda que deixa até otaku cheiroso. Brabo mesmo. Bem, depois disso ele só vazou dali. E é explicado do porquê ela tava lá, já que sempre ela fica perto da sala do boss para que nada inesperado possa acontecer e ameaçar os trabalhadores. E meio que já tá na cara, mas ela usa aquele lencinho porque todos os outros caçadores chegam a carniça perto dela. Só que de um é diferenciado, porque vocês sabem, né, Leque? Macaque. Digo, ele é um jogador com o sistema. Depois disso tem o chefe dos trabalhadores ali, querendo assinar a carteira do Jin-Woo. Tipo, ele tava lá, assina aí, brother. Na moralzinha, tu é uma máquina. Gostoso e cheiroso. Digo... 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋。 Sério, por que eu ponho essas merda no roteiro? O Jin-Woo, então, obviamente recusou ter a sua carteira assinada. Livramento isso aí. Mas o cara, incrivelmente, ainda convenceu ele a vir trabalhar no outro dia, já que vai ter um fechamento de 2 portais. Um de Rank A e um de Rank C. Promovido pela guilda do Aizen Ruivo. A Tia Rain tava doida por informações sobre o cheiroso da dungeon, mas ela logo vê que não vai dar em nada porque as informações dele estão bem restritas. Então ela fica deitada ali na cama só lembrando do cheirinho do Prota. Acho engraçado é o povo que ficou indignado com os boobs da Rain, só porque ela tá mais voluptuosa do que no Mahua. Ai, o anime tá sexualizando o personagem. Olha como estragou a obra. Cara, sinceramente, se coma. Pronto, falei, tô leve. No outro dia tem mais uma vida de CLT do Sun Jin-Woo. O cara minera Bitcoin, que é uma beleza, ó. E como sempre, o chefe tava na tara pra assinar a carteira do moleque. Foi então que apareceu um outro cara ali. Ele estava procurando por alguém para carregar as coisas na rede de Rank A. O Sung já se voluntaria para o trabalho. O povo ali quase caiu o cu da bunda, porque ir numa dungeon de Rank A, mesmo sendo um carregador, não é pra qualquer um. Sendo assim, o cara aceitou que o Sun Jin-Woo quer ir, e já lá, entrando na dungeon ali dentro, ele já começa a notar coisas estranhas, como monstros que normalmente não aparecem em dungeons daquele porte, e o Sung também notando logo depois que eles estavam com coleira, então eles eram meio que pets de monstros mais fortes ali, o que logo depois, meu amigo, já aparece um montão de orcs maiores, que prefiro chamar de orcs vermelhos, porque né? Como esperávamos, eles eram difíceis para aquele grupo. Mesmo tendo 6 de Rank A e 3 de Rank B, a luta tava muito ruim para eles, tendo então o Jin-Woo amolecendo o trabalho deles, deixando os orcs mais fracos, usando a furtividade para atacá-los sem ninguém notar. Óbvio que o povo ali achou estranho, mas foda-se, né? O negócio é vencer e sair vivo. Eles derrotaram todos, e incrivelmente só uma maga ali notou o que o protagonista fez, mas vai ficar de bico fechado porque ninguém
bobo de questionar alguém que tem mais habilidades. Então eles vendo que aquela raid estava mais difícil do que esperado, o povo ali já estava discutindo sobre voltar ou não do portal. Mesmo aquela missão representando muito pro time e pro líder que tá ali, já que aquilo iria consagrá-lo como alguém que pode cuidar da própria bunda sozinho, sem o grupo principal. Mas mesmo assim optaram por ir embora. Só que logo notaram que a bosta começou a feder. O portal pra ir embora não estava aberto. E logo sentiram que uma mana muito forte apareceu, o que fez eles tremerem na base. O portal estava fechado por uma forte magia, então o grupo de magos ali foi tentar abrir, mas logo levaram o choque do Pikachu para ficarem espertos. E como se a merda já não estivesse batendo na bunda, os orcs vermelhos vieram de monte ali, mas inesperadamente não atacaram logo de cara. Um deles começou a se contorcer, parecendo que o Tinhoso estava sendo exorcizado, e estranhamente começou a falar língua humana, dizendo que se chama Kargargan e que era para segui-los ou morrer no local. E obviamente, né, eles escolheram seguir. Tem até eles dizendo ali que ao chegar em Kargargan, eles vão atacá-lo. E é pro Sung Jinwoo aproveitar para fugir dali e chamar ajuda. Que na teoria o selo do portão enfraquecerá quando eles enfrentá-lo. Coitada da garota, ela é tão fraca que ela anda com testamento por aí, velho. É foda isso aí, viu? E ao chegar ao covil do boss, meu amigo, a atmosfera muda toda. A trilha sonora já chega arrepiando e o boss cagadão só esperando pra comer o Kudum. Resumindo o próximo episódio aqui em poucas palavras, porque eu esqueci de fazer o resumo porque eu sou muito burro. Os personagens que estavam ali naquele negócio ali, eles lutaram contra o cagadão, só que eles não aguentaram nada. Então o Sung teve que intervir e bem, nem preciso falar que ele solou facilmente eles, usando suas sombras, usando seus poderes incrivelmente roubados. E depois disso ele ainda consegue a sombra do Tusk. Também teve a aparição da rainha ali do nada, que tava com a picareta. Chegou o grupo ali dos povos ali, dos caçadores ali, pra tentar esconder que o Jinwoo é rank S. Pelo menos por agora, até ele conseguir fazer o seu certificado de rank S certinho. Sun Jinwoo finalmente termina a torre demoníaca. E também veremos a cena que dividiu muitos fãs, que eu realmente não entendi muito bem, mas vamos falar mais disso no vídeo. Também veremos o enfim a expedição à Ilha Jeju, que desde o começo do anime vem nos hypando para esse arco. Bem, começando de onde paramos, o Jinwoo foi revelar seu ranking, que foi uma grande comoção. Tinha até um outro caçador ali que ia avaliar também o seu ranking, que ficou indignado com o Jinwoo por ele entrar primeiro. Mas pô, entre um rank S e um rank A, tá na cara que é mais importante. A avaliação do Jinwoo foi simples. Compre esse Dente Gol e outra pessoa ali para ver as habilidades dele. É interessante ver que ali, os rank S atrás da porta já sentiram que o Samsung tava no nível que eles não poderiam bater de frente mais. E também, como o protagonista nessa hora estava muito shed, nem ligou para o que o Baek falou e nem para o que o Aizen falou. Desculpa, mas o nome dele vai ser Aizen mesmo, porque eu não lembro mais o nome dele não. Coreano é foda. O Jinwoo ao sair é surpreendido por vários repórteres, mas não foi tão complicado porque ele é muito rápido, logo ele foi embora dali. O que o Baek ele quase não viu o Samsung se mexer, pra você ver o nível que ele tá agora, meu amigo. Ele agora é rank S. Agora ele finalmente pode vender itens de classificação alta sem parecer suspeito. Tem até um vendedor ali dizendo na loja onde ele foi que se ele quebrasse o vidro ele poderia levar qualquer arma de dentro. Mas meio que o cara já melou a cueca porque viu que o cara conseguiria. Tanto que depois vimos que ele até começou a trincar a bagaça. E ele nem encostou no vidro. O Prota ele ia vender o Orbe da Avareza. Mas ele reconsidera a ideia depois de ver que qualquer item aleatório que ele pega da lojinha do sistema poderia ser vendido por um preço muito alto. Ele conseguiu a sua roupinha ali que ele comprou lá na loja, então agora ele vai continuar a subir o castelo demoníaco, indo direto para o andar aonde ele parou. Ele vai e invoca o Tusk, porque ele quer testar a força dele com o Orbe. Ele usa um gigante aleatório para meter o estouro, que coitado, só sobrou os cambitos. Vemos que o pai do Jinwoo foi diagnosticado com a mesma doença da mãe do Sung, aquela que dorme pra sempre por conta da exposição alta à mana. Vemos depois caçadores numa ilha próxima de Jeju, que nem preciso dizer que esses daí não viram mais a luz do sol. Mas voltando para o castelo demoníaco, vemos que o Jinwoo dividiu suas sombras para dividir o conquistar. Lembra foda esse daqui. Mas estava tendo um problema, porque alguns grupos de sombras estavam morrendo. Não qualquer um, mas eram de rank alto. Ele logo foi ver o que estava acontecendo. Sendo assim, ele foi e viu que foi um grupo aleatório de demônios que solaram as sombras. Então o Jinwoo fez o quê?
Ele solou os demônios. Fácil, tá ligado? Sobrando só um, mostrando logo de um assustadoramente ameaçador, dizendo que monstros também sentem medo. E essa cena é simplesmente fenomenal. Partindo pro próximo episódio, o demônio que foi assustado pelo protagonista logo desiste, se mostrando ser uma mulher que todos aqui já devem conhecer. Até porque de gado dessa mina o mundo já tá cheio. A infame Ezil. Pra vocês terem uma ideia, na comunidade teve uma postagem sobre quem é mais bonita, Ezil ou Tia Rain. Mesmo a Tia Rain estando bufada, a Ezil ainda ganha. O amor por coisas platônicas é muito grande, não tem como. A Ezil tentou ir contra o Jin-Woo depois de novo, mas não serviu de muita coisa. Só serviu pra mostrar a rabeta. Teve também mais da lore sendo explicada, o que tem um mistério sobre o que os demônios estavam fazendo na torre. Mostrando a Ezil contando que não se lembra muito do que aconteceu. Eles estavam se preparando para uma guerra. O que logo depois, estranhamente, algo corta a informação pelo meio. Algo está interferindo no que o Sung quer saber. É algo que ainda não pode ser revelado. O que já mostra a ocorrência de um plot mó da hora que vai acontecer no futuro. Só esperem. Ezil leva então o Jin-Woo para o castelo, onde ela mora. O pai dela estranhamente consegue ver as sombras do Jin-Woo, o que faz ele querer acabar com o protagonista logo de cara. Mas Ezil explica tudo. E sem muita opção, o chefe do clã teve que dar autorização para o próximo andar. Depois mostra a cena do Jin-Woo dizendo que vai levar Ezil com ele. O que o pai dela foi entendeu errado, achando que ele tava tomando ela como noiva. Meio que fica subentendido ali. O Jin-Woo já foi arrumar um mal entendido dizendo que não era aquilo que ele tava entendendo. Ele só queria levar ela para acompanhar ele para os próximos andares. Pô, Jin-Woo, vacilou aí, boy. Era a sua chance. E como diz o ditado, carne boa só carne prato de vegano. E eles vão continuando subir na torre, com eles chegando ao andar 90. O Sung diz que é bobagem Ezil tentar conversar com os nobres dos próximos andares e que ele irá para o clã Hajiro como o comandante da torre. Ele até pede para Ezil voltar, mas ela diz que quer ir junto para ver as conquistas do Jin-Woo e tá na cara que ela tá gostando do protagonista. Enquanto isso, fora da torre, a Coreia está a todo vapor organizando a próxima expedição à ilha Jeju, chamando até o Japão, com uma de suas maiores guildas comandadas por Goto Ryuji, um rank S muito poderoso. E dentro da torre já vamos ver a melhor luta que já foi feita até então, onde o monarca demoníaco Baran aparece em cima de um Wyvern, porque durante uma boa parte da luta vemos a sua superioridade, invocando até um exército. Com o Jin-Woo fazendo o mesmo, o Jin-Woo já vai e bota ele pra baixo do Wyvern, matando o bicho, e o Baran põe o Jin-Woo em problemas, com ele usando de tudo para poder vencer. Usando de suas sombras para prendê-lo, funciona por um tempo, o que Baran usa logo uma rajada de energia, destroçando as sombras e mandando o Jin-Woo pra longe, com a gente vendo que o protagonista tá sem mana. Até começa uma chuva, que depois de uma sequência incrível e muito bonita, e um bom uso de câmera lenta, aprende, Sakamoto Days. Aprende. Mas mesmo assim, Baran quase vence. Só que Ezil ajuda o Jin-Woo na última hora, e meu amigo, essa cena é impecável. O protagonista aproveita a chance usando sua força e a telecinésia para arrancar os braços do monarca, e finalizando com um soco debaixo do queixo do capeta, causando uma explosão magnífica, porque antes o demônio tá carregando um grande poder. Foi muito bonito, na moral. Depois de vencer o boss, o Jin-Woo conseguiu o último ingrediente para o Elixir da Vida, logo depois fazendo e dando 6 no total, com ele muito animado para voltar para casa e testar. Usando a pedra rúnica que ele ganhou ao derrotar o boss, ele ganha o poder de trocar de lugar com qualquer sombra aleatória dele. Assim ele usa para ir embora. E cara, fiquei até com dó da Ezil. A garota tava a ponto de se confessar. De volta à Coreia, ele vai direto pro hospital, onde ele dá o Elixir pra mãe dele, que teve todo o drama ali sobre, nossa, será que vai funcionar ou não vai? Mas no fim funciona, mostrando uma cena linda do Jin-Woo, abrindo seu coração e chorando. Nessa cena, muitas pessoas estavam se rasgando, porque o Jin-Woo estava mostrando emoções. O que, gente, isso é bom! Beleza que ele é frio, que ele é alguém muito forte, porque essas cenas são muito boas para nos aproximarmos do protagonista. Cenas assim mostram que ele é humano acima de tudo. Mas claro, o povo tinha que ser esquisito e achar o episódio ruim, coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas continuando, a Jin é surpreendida por sua mãe ter acordado, abrindo o choro também, mas como a vida não são flores, o presidente Go chama o Jin-Woo para conversar.
O que o assunto é sobre a Ilha Jeju, com o Ji-un logo depois sentindo uma grande quantidade de mana, porque os Rank S estavam lutando numa área ali perto. Logo depois vemos que os 10 Rank S do Japão tinham vindo, com o Ryuji notando uma grande quantidade de mana do Sung, com ele paradão lá, muito shed. O Mewin tá em dia, sabe? Teve uma lutinha em grupo ali com os Rank S, que é bem foda-se, e quando a Shahrain estava para ser atacada com mais intenções, o Ji-un ele foi logo salvá-la, porque ele só salva mulher. O que ele não tá errado também. Mano, ele joga o cara no chão que nem uma bosta. Ele tá muito superior ali, tá ligado? Uma curiosidade é que no manhwa é diferente. A humilhação é bem maior. É contado que o autor de Solo Leveling não gosta muito de japoneses. Então a obra dele, se tem uma opção de humilhá-los, ele faz. Mas óbvio que os japa não ia fazer isso com o anime. Bem, o prota atiçou a curiosidade do Goto, que logo pede uma luta contra ele. Que é muito interessante, mas pelo que me recordo, no manhwa a parada foi muito embaixo. Uma que o protagonista humilha mais, e a outra que o Goto na luta estava tão sério, a ponto de soltar sede de sangue. O que faz o protagonista quase ter que matá-lo, por conta do sistema. Com eles sendo impedidos por Rank S no local. Na ilha vemos que a rainha estava na produção imparável de formigas, mas com ela se preocupando com o principal, já que a comida estava escassa. Aí vemos ele logo nascendo. Onde essa cena do manhwa, pra mim, é muito mais foda. Mas o anime também não deixou muito ruim. É só que, sei lá, o nível de detalhe é diferente. Aí que vemos enfim a expedição pra ilha, onde vários caçadores estão indo. Sendo que até caçadores aposentados como Byong, um healer de Rank S, que se aposentou por estar cansado de mortes, ele também vai entrar. E em terra tendo também caçadores que estavam aposentados ou fora de ação. Tem até Junri. Essa é inútil. Meu amigo, se você ajuda ou se você não ajuda, não vai mudar nada. Na ilha tava todo mundo feliz. Olha como estávamos matando facilmente formigas. Nem parece que algo vai dar errado, né? Bem, o grupo de caçadores da Coreia foram para dentro do formigueiro, onde logo nota vários ovos, com um em específico já chocado, sendo bem maior que os outros, já deixando eles preocupados. Aí vamos para o melhor episódio até então. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Já mostrando a garota japonesa sendo morta em um hit, com todos preocupados, em seguida perdendo 1 a 1. Depois daquilo, chegou a ajuda, que também não foi de muita utilidade. Aliás, esse cara aí, ele tem uma condição parecida com a Shahrain, onde ele já sentiu o cheiro da mana vindo da coisa que matou os outros. No desespero, mandando uma rajada de gelo pra cima. Mas mesmo aquilo não foi o suficiente contra o monstro. Lá dentro do formigueiro, os caçadores coreanos estavam a 1000, matando formigas como se fossem formigas? Depois de derrotar uma boa quantidade de formiga, o Baek usa uma habilidade ocular para ver à frente onde estava o boss. E no confronto final, foi uma delícia. Ver pessoas fora o protagonista lutar é muito legal. Vemos até a transformação do Baek em tigre branco. Nossa, por essa eu nem esperava. Ninguém esperava, né? Bem, a luta continua com personagens lutando e mostrando suas habilidades. Incrivelmente, os Rank S estavam muito bem alinhados na luta. O hype do programa exibindo ao vivo também estava muito alto. Pra você ver, os personagens de Solo Leveling, eles assistem Solo Leveling. Depois de vencer os pequenos, eles foram logo pro boss, a rainha, que nem preciso dizer que foi uma luta linda, com a rainha tendo um grande destaque nela. Não é à toa que dentre todos os caçadores da Coreia, ela era a mais forte antes do Sung. Só que antes de morrer, a rainha tinha soltado um grito, que logo depois vemos que era um pedido de socorro, onde todas as formigas voltam para o formigueiro. Mas uma coisa era estranha, elas sozinhas era difícil de se quebrar a barreira, o que logo depois vemos que tem algo mais nas sombras. Algo perigoso ao extremo. Ao passar perto do Voguinho do Paraguai, ele sente seu corpo desmanchar. A rainha sente todo o seu corpo se estremecer, já que ela sentiu a energia desgraçada do bicho. E ignorando totalmente os Rank S, a formiga vai até sua mãe. Vendo que a rainha estava morta, e ao som de Dark Aria, a mesma música da cena ali do Ji-un matando pela primeira vez na primeira temporada, ele acerta a rainha com toda a força e roda ela no ar que nem peão. O Voguinho do Paraguai perde os 2 braços logo de cara, o Baek quase foi morto em um ataque, e o Aizen quase foi partido ao meio, com eles só saindo vivos por conta do Byong, que escondida em furtividade cura todos. Mas obviamente a formiga notou aquilo. E aí vemos uma cena pesada do healer sendo empalado, depois tendo a cabeça comida pela formiga. E para ficar ainda mais estranha, a coisa começa a falar, o que aqui dá pra entender que a formiga tem tipo habilidade de gula, onde pode adquirir a força
mostra a inteligência daqueles que ela devora. O Baek tentou interferir, mas é brecado fácil, com o noveleiro Formiga Amiga, perguntando onde está o rei. Logo depois indo embora, após sentir uma alta densidade de mana. Mas não quer dizer que o povo ali dentro está a salvo, porque mais formiga veio para atormentá-los. Corta lá pra fora, onde o Goto Ryuji vê que alguns dos seus Sankieses foram mortos, mas logo depois alguém importante liga, dizendo pra eles recuarem, mostrando que o Japão estava com as ideias erradas, de depois de uma derrota, voltar e terminar a ilha, ganhando todo o crédito pela finalização. Só que do nada a cabeça já sai rolando. Vendo aquilo, o Goto já diz pra o outro ir correndo. Aquilo não está no nível dele enfrentar. Depois vemos o Bego ali na frente, que já pergunta se ele era o rei, então o Ryuji diz que sim, ele era o rei. De volta pro formigueiro, vemos todos encurralados ali quando, do nada, Sombras aparece para ajudá-los. Finalizando o episódio 11, com o Dio dizendo pra trocar, porque agora ele vai pra Ilha Jeju amassar inseto. Indo pro episódio 12, que em termos de animação e entretenimento é o melhor episódio até agora, vemos as Sombras invocadas do Dio massacrando as formigas. E é só porrada firme. O Sankies ali já não estava entendendo nada, o que logo o Dio aparece, que daí pra frente que as Sombras agiram com mais intensidade ainda. Como todos os caçadores ali estavam só o pó da rabiola, o Dio administra poções de cura pra cada um. Mas quando vai testar ali na Rain, que é a que tava mais ruim, né? Não funcionou, porque ela estava perto da morte. E poções não funcionam com alguém perto da morte. Vendo aquilo, o Sung se viu na necessidade de terminar aquilo o mais rápido possível. E quando estava a ponto de revelar sua habilidade de necromante, a formiga rei aparece. O formigo. Sei lá, deixa aí nos comentários. A energia que ele emanava era insana. Sendo assim, o Dio já viu que ele vai ter que lutar sério. E ele já parte para um mano a mano. Que na hora até a live dá aquela voltada, já que ela tinha caído antes. E já mostra os dois ali se encarando, cada um com a aura insana ao seu redor. E pra começar, já começa ali medindo a força. O formigo dá um soco que abala tudo ao redor, mas quando foi ver, o Dio nem tinha tchum. Com logo em seguida ele metendo um socão no monstro pra ele ficar esperto. Enquanto a luta acontecia, os Sankies ali estavam, perplexo com o que viam. Um mago? No mano a mano? Pois, não é normal não. E a luta dos dois continuava. Mas aí o formigo quis apelar, ele usou ali o veneno contra o Prota. Mas nem preciso dizer que não foi muito efetivo. O Prota tem aquela habilidade passiva dele de neutralizar qualquer veneno existente. O que logo em seguida ele revidou com um soco bem no bucho do bicho. Enquanto isso o Japão ainda achava que ia conseguir alguma coisa daquela raid. Mas mal sabia eles que o ponto forte de energia não era só a formiga, mas sim o Dio também. O formigo, depois de ver que a força não daria conta, ele logo começa a voar. E depois se transforma. Que, meu amigo, esse bagulho foi muito louco. É uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo, muito legal. Ele entra em um modo focado totalmente em velocidade. Que a partir daqui o anime vira Dragon Ball. Só as ondas de choque insanas. E as cenas tão fluídas quanto a fluidez da vida. E é muito engraçado que os animadores deram um trabalho de animar até o cofrinho do Sung. Sem limites esse episódio. Não importa o quanto o formigo tentasse, não parecia ser o suficiente. Ele até usou gelo contra o Prota, logo em seguida ele tentou fugir. E aqui vemos que o formigo estava na pinguela com o Sung, porque ele tinha evoluído a habilidade ponto crítico para mutilação, que numa rua é combo crítico. Que cacete essa habilidade pôr o formigo para mamar legal, deixando ele só os risquiços no chão. Logo tentando enfrentar o Dio em números. Mas não é bobagem tentar, né? O Prota ele é apelão demais. Foi um massacre total. O Tusk até usou o sopro dragão ali pra aniquilar tudo ao redor. Até furou o formigueiro. E novamente o formigo tenta fugir. Só que o Sung vai atrás dele chablau, meu amigo. Ele esbagaça o bicho na peixeira, o derrotando e subindo de nível. Então ele já corre para ajudar a Cha, que tava nas últimas já. Ela é a que mais sofreu na mão do formigo. Ela só tá viva por sorte. O Sung tentou usar aquela poção de cura tudo lá dele, mas poção não funciona em alguém que tá quase morrendo. Então fecha o episódio com ele tendo alguma ideia de imediato ali. Chegou o fim da segunda temporada de Solo Leveling. Mas calma, que ainda tem coisa a se falar. A sombra mais forte do protagonista se ergue e eventos estranhos começam a acontecer. O que o pai do Sung estava fazendo na Ilha Jeju? Quem são os dois novos personagens que aparecem na ilha?
Fiquem comigo para saber mais sobre. Você que gosta de Solo Leveling, esmague esse like aí e se inscreva. Sempre que há algo sobre essa obra eu estou trazendo. E começa com o Jinwoo ali que pediu à sombra dele que trazesse o corpo do Byung. Ninguém dos Rank S ali estava entendendo nada. Até que o Sung pede para a sombra do healer se erguer, deixando todos chocados. Uma diferença sutil aqui, comparado ao Marruá, é que lá o Byung só se levanta depois da terceira tentativa. Porque ele odeia lutar e ele não queria voltar para entrar de novo nesse mundo dos caçadores. Mas isso não importa tanto, porque a sombra do healer vai e cura a rainha automaticamente. Ele não gosta de ver ninguém sofrer. A cura foi completa e o Baek pediu para o Sung libertasse a sombra do amigo dele, pondo até a mão no ombro do Prota, coisa que da última vez deixou o Sung puto. Mas a diferença é que dessa vez foi um pedido e não uma ordem, com o Jinwoo libertando a sombra logo em seguida. Todos ali vão embora da ilha, até porque tem que fazer o check-up da rainha direito, o que sobra pro Jinwoo terminar de eliminar as formigas restantes, que estão obviamente fazendo um alvoroço danado. Ele vai e consegue chegar no level 100. É engraçado que durante a luta contra o Rei Formiga, o Sung se esqueceu da espada do Baran. E essa é bruta, viu? Aí que a formiga nem clicava mesmo. Também aconteceu algo estranho quando ele chega no level 100. A chave sem nome que ele tinha pego antes se torna uma chave do Templo Cartenon, que se tu tiver 2 neurônios, você já sabe o que vai acontecer na próxima temporada. Depois disso, o Sung já vai levantar a sombra do Formiga Rei, que é o fazer todo o local se torna escuro, e logo depois, como se estivesse eclodindo novamente, nasce a sombra mais forte do Jinwoo, que é de rank general, que tem uma diferença muito mais foda do que as outras sombras dele. Esta fala, ele já pede ali um nome para o seu mestre, que ele vai dar o nome de Beru, e finalmente eu posso chamar ele pelo nome sem ser um spoiler. As formigas estavam todas agitadas ali, indo para um lado para o outro, o que começa uma luta frenética contra elas. Vários caçadores estavam lutando, e o protagonista vendo aquilo, ele já ordena por que o Beru ajude ali e acabe com várias. E o bichinho é forte, viu? Ele é que nem uma máquina, se arregaçando tudo. A nave com os Rank S estava quase para cair por conta dos ataques das formigas, onde o Sung voa interviu e salva eles de novo. Mostra que as formigas também estavam tentando invadir uma outra nação, mas que tiveram um fim infeliz, porque tinha um caçador muito forte ali, que destruiu todas facilmente, e eu digo que se ele tivesse na Ilha Jeju, o Beru nem clicava também. Depois da raid da Ilha Jeju, teve um funeral ali das baixas dos caçadores, que obviamente teve pessoas reclamando ali porque o Sung não agiu antes, que é uma verdade, se ele tivesse ido antes, o Byung provavelmente não teria ido de Vasco, mas também dá pra entender. Ele queria passar um tempo ali com a família dele. A mãe dele tinha acabado de acordar, pô. Vemos também que o Jinwoo quer fundar uma nova guilda, e teve a aprovação do presidente Go. Depois corta pra guilda dos cavaleiros e aquele mestre idiota deles lá, que foram averiguar se tinha sobrado inimigos na ilha. Trabalho bem bucha, tá ligado? Mas aí é que entra a parte foda, que aparece alguém que não é caçador na ilha, que aparentemente não fala a língua humana. Aparece outro ali também, que já pôs os caçadores ali pra dormir, com eles também conversando sobre sentir um deles que tinha passado ali, e se perguntando o porquê dele ter ajudado os humanos. Logo em seguida o elfo abriu um portal indo embora, com o homem bestial também fazendo o mesmo. Com algo curioso acontecendo, o pai do Sung ele estava observando escondido ali. E bem, aqui é um spoilerzinho, quem não quiser saber tem a minutagem aí pra você pular. Os dois que aparecem ali na ilha são monarcas, que vieram ver o que tinha acontecido ali na ilha por sentirem a energia ali de outro monarca, que é o Sung. E o pai do Jinwoo, ele estava monitorando o que eles estavam fazendo por serem seres inumanos extremamente perigosos, que pode significar o fim da raça humana. Bem, sem mais spoiler, é os amigos deles saber que o protagonista tá querendo fazer uma guilda nova, que ele já fica doido com a ideia, querendo entrar nela também. Mas depois o presidente Go liga, dizendo pro Sung dar conta de um portal de rank B ali perto. O que o protagonista vai sozinho mesmo, dando um portal vermelho, que venhamos e convenhamos não é tão preocupante. O Sung invoca as sombras dele e já limpam o local, terminando com ele dizendo que está arrumando o próximo alvo. E no encerramento não foram os pés odiados, e sim a primeira abertura de Solo Leveling, que eu gosto muito em particular. Bem, assim termina a temporada 2 de Solo Leveling, que eu gostei bastante, foi bem divertida, e pô, a luta contra o Beru foi facilmente uma das melhores lutas do ano. Agora é esperar pela próxima temporada. Bem, se gostaram do vídeo, se inscrevam, deixem o like e compartilhem. Falou e até o próximo!